my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. And the night is Boa noite, família gabionense. Boa noite, região internautas. Estamos de novo com mais um programa, Giovanni. O papo é pop! Hoje nós estamos com uma loira, mas não é gelada. Ela, nossa amiga de longa data. Eu também não vou falar que chegou atrasada, junto comigo. É a nossa querida, ilustre moradora de Paulicéia, mais conhecida como a filha do Chaveiro. Chaveiro, um abraço. Donizete, um abraço. Ednan, aquele abraço. Menina nascida em Gavião Peixoto, passou pela banda Marcial, passou pelo Seissala, passou pelo Arte Vida, passou pelo Espaço do Saber, depois passou pelo técnico ator do Senac, e depois passou por muitas outras experiências teatrais e não teatrais. Hoje nós estamos com ela, formada pela Unesp em ciência política, social, econômica. Atriz, talentosíssima, linda minha amiga Pamela Pires! Olá! Pamela, seja bem-vinda. É uma satisfação enorme receber vocês no programa O Papo É pop! E aí, Giovanni, o que nós vamos fazer nessa noite de sexta-feira? Trocar ideias com a nossa amiga Pamela. Bom, primeiro eu quero agradecer a Pamela pela presença, por ter aceitado o nosso convite, né? É uma menina do currículo invejável, tanto na carreira acadêmica quanto em cima dos palcos, né? Na direção. É uma pessoa a qual eu estimo muito e que me incentivou também a escolher o meu curso de graduação, né? Sou formado em filosofia. Eu lembro que a Pamela foi minha professora no terceiro e me incentivou muito na área das ciências sociais e encabeçando aí para os vestibulares da vida. Então, agradeço a Pamela também pelo convite e por ter aí me orientado quando mais jovem. Mas a gente vai seguir o nosso roteiro de apresentação e a gente começa agora, Pamela, o nosso primeiro quadro, o fato ou fake? Eu ia falar o papo. É fato ou fake consiste no seguinte, Pamela. Nós vamos fazer algumas perguntas relacionadas à sua vida. Você vai dizer para o nosso público se é fato, aquela história existiu, ou se ela é fake, se não existiu, e pode justificar o porquê sim e o porquê não, pode ficar à vontade. Está pronta, Pamela? Medo! Posso perguntar? Pode. É fato ou fake? Você era CDF na escola, Pamela? Vixe, então, Fato ou fake? eu não sei dizer, porque o conceito de CDF nas escolas americanas são aqueles alunos que ficam sentados, estudando, sabem todas as matérias e tudo mais. Eu não fui exatamente uma aluna que sentava e fazia exatamente todas as lições. E isso não é uma novidade para ninguém, né, Sérgio, que me conhece Sem desde dúvida. criança. Mas eu era uma aluna que me interessava por coisas extra-escola. Então, eu sempre estava lendo um livro de teatro, sempre estava batendo um texto nosso de teatro na aula, e sempre tinha um professor que tomava meu livro. Eu não sei dizer se eu era CDF. Eu considero que eu tenha sido uma adolescente privilegiada de acesso a livros, pessoas que me estimulavam a ler, e treinar uma boa escrita. Então, eu acho que é fake, porque eu não me enquadro no perfil que de é CDF. CDF, para quem está em casa e não sabe o que significa a sigla, é pi de ferro. Tem o som sonoro. Fui aqui, pega no negócio. Produção, eu vou falar um palavrão, você põe aí, ó. Pi! Olha lá, Então não era mesmo isso também, não. não era não. Muito bem. Vai, Giovanni, manda a sua. Então, minha pergunta aqui, a primeira, antes disso, a gente quer agradecer o patrocinador desse quadro, Márcio Padaria Pão e Si. A gente agradece imensamente o Márcio
por manter aí o patrocínio com a gente, fazendo com que o programa continue acontecendo. Então, Márcio, obrigado, viu? Um abraço. E você aí do outro lado da telinha, sempre escolha o Márcio aí para comprar os seus pães no dia a dia. É importante nesse momento de isolamento social a gente poder valorizar o comércio local, os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, né? Isso. Porque os grandes têm de onde tirar a subsistência por mais um tempo. Os pequenos não, né? É como o trabalhador do dia a dia, tem que ir pra luta. Pão e companhia, Márcio, lá também no conjunto habitacional. Então vamos lá, primeira pergunta aqui, Pamela. Fato ou fake? Você sonhava em ser médica? Olha que loucura isso. Porque quando eu era criança, eu nunca me imaginei médica. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. É mais um bom jornalista Mas- que nunca revela suas fontes. Há uns 5 anos atrás, quando eu terminei a graduação de Ciências Sociais, eu tive muita vontade de prestar o Enem e prestar medicina. Ah! Então é fato! É fato. A Pamela aqui, ser médica, ainda bem que você ela tava matando uns paros hoje. Que louco. Mentira, brincadeira. Vai, tá pronta pra mais uma? Ai, manda lá. Vamos lá, Pamela! Pamela, pra mim você não mente porque eu te conheço desde os 12, hein? 11, Ou 12, antes, Ou antes. Então não deu pra mentir não, hein, Pamela? Você já ficou nua numa peça? Não, é fake. É fake? Mas é aqueles Nunca. teatro... Não, eu já fiquei bêbada em cena. Ah, muito bom. Mas eu fazia um personagem masculino. A gente fez uma... Será por quê, né? Só me sobra isso. Os meninos não vão pro teatro. É. E a gente fez uma montagem que era uma adaptação de um conto do Álvares de Azevedo que chama Noite na Taverna. E aí eu era o John, e aí eu fazia era uma peça muito conceitual, porque o público ficava no centro e a gente em volta. E então a gente queria criar um clima bem De taverna. de taverna. Então a gente fumava charuto no teatro, acendia charuto, jogamos pinga no chão, era também para um público diferenciado, que era um público de teatro. E tinha rum, e eu bebi rum, mas eu já era maior de idade. Então Pra já podia. criar também essa coisa assim, mas nua eu nunca fiquei não. E Então não é ficaria. fake, fica tranquilo, viu, Juninho? É fake! Vai lá! Giovanni, manda mais uma. Então vamos lá, pergunta de número 2, aqui pra mim, né? Quando você foi candidata a vereadora, Pamela, fato ou fake? Teve pedidos inusitados dos eleitores? Ô tia, arruma um churrasco pra mim, dá um saco de cimento, dá uma canela, dá uma porta, dá uma dentadura, dá uma camiseta. Olha, quando eu fui candidata a primeira vez aqui em Gavião, eu tinha 19 anos. E, bem, as pessoas, eventualmente, acho que talvez alguém tenha me pedido Alguma coisa. 10 real. R$10. Mas eu não me lembro. É porque também, gente, quem ia me pedir R$1 naquela época? Poxa, eu nem trabalhava. Muito bem! Agora, Pamela, mais uma pergunta. Lembrando que você que está em casa nos assistindo, pode fazer a sua pergunta daqui a pouquinho no quadro Fala, internauta. Fala Internauta. Você vai já mandando a sua pergunta aí, que daqui a pouco a gente pergunta pra Pamela. Porque agora eu vou perguntar mais uma, Pamela. Pamela, olhando nas lentes da verdade, Pamela. Fato ou fake? Você vai ser candidata a vereadora em Araraquara? Bem, eu sou pré-candidata, Muito, então isso então é é fato. fato! Fato. Eu sou pré-candidata pelo PDT de Araraquara. Bom partido, 12 motivos para ser uma boa candidata. Sim, estamos aí com o partido, o nosso representante, o Ciro Gomes. Ciro, E eu votei no Ciro. Ciro. E eu sou dirigente do PDT de Araraquara. Eu sou presidente do núcleo de Feminino, mulheres. olha, engajada na Então, luta feminina das mulheres trabalhistas brasileiras. Sim, e é muito interessante. Eu tenho vivido experiências ótimas no PDT de Araraquara. As pessoas são muito legais lá. Batini, um abraço! Pedro, um abraço aí, saudade. Professor, Faz tempo que eu não vejo. um abraço. Professor, todo mundo. É fato, mas eu sou pré-candidata. Uma pré-candidata. Pré-candidata. Trabalha no núcleo feminino do PDT, tem uma atuação política
eventualmente pode se consolidar uma candidatura. Muito bom. Vai com você, Giovanni. Vamos lá então. Fato ou fake, Pamela? Num desfile cívico, você se vestiu de padre? Fato ou fake, Pamela? É verdade, era cívico, era o quê? Não Era lembro. 7 de setembro. Tudo que ele inventava, eu participava. 7 Vocês de não têm setembro. ideia daquilo. E eu vou falar quem eram os padres ainda. Sim. A gente eram os jesuítas ali. Sim, é Eram verdade, os é jesuítas. verdade. gente. Ilésio, Marli, Marli. e Pamela. A Suzy não tava? De padre. A Suzy era um também personagem, tava. né? Acho que ela Era. tava. Tinha lá os índios, os indígenas, Sim, tinha os verdade. portugueses e tinha os jesuítas. O padre nórdico, ó. Nossa, então, né? É, eu sou um viking convertido. Então é fato. É fato, é E verdade. tanto é fato que eu tenho foto, viu, pessoal? Depois eu mostro. Faz tempo. Agora a minha. Já que estamos falando de política, você foi candidato em Gavião com 19 anos, pretende ser candidato em Araraquara. É verdade, Pamela, é fato ou fake que você votou no Tiririca? Nossa, não. Não. É fake? É fake. Você não deu um voto de protesto no palhaço? Não, porque Falou, cansei de ser palhaço, vou votar no palhaço. na primeira eleição que Tiririca se lançou, para deputado federal, eu votei na Cidinha Campos, Olha, lembra aí que era isso é do importante. PTB. E na segunda, eu não vou falar porque tá muito perto aí, ó, e as pessoas oraram. Mas era alguém também da mesma linha ideológica minha. Eu sempre achei que o Tiririca era um candidato que vinha da onda de votos de protesto naquela época. E considero que ele seja um parlamentar razoável em relação à maioria dos que estão lá. Sim. Mas não, eu nunca votei no Tiririca porque tinha outras Pior que tá, não fica? Ficou Não, então. ficou. Ficou, você mentiu, Ô, Tiririca, aí, Ficou meu. pior, velho. Giovanni, é com você, meu querido. Vamos lá. Pamela, fato ou fake? Você já viu um ET? Um disco voador? Um ET ou um disco voador? Fato ou fake? Infelizmente é fake. Ah. Infelizmente. Eu tive muito medo a minha infância toda. Eu sempre tive medo desses temas. Eu não vou dizer que existe ou não existe. A NASA, esses dias, confirmou que algumas filmagens de avistamentos que eles tinham eram de OVNIs, de objetos não Voadores não identificados. identificados. Para a ufologia, isso foi um grande passo, porque há muitos anos, décadas, você tem a ufologia tentando se firmar enquanto ciência. A ufologia não é exatamente uma ciência que pretende descobrir ou provar a existência de alienígenas, mas que estuda o fenômeno OVNI. Sim. Eu já vi estrela cadente, Eu também já vi. vi os satélites do Elon Musk passando. Hoje pelo tem a lua de céu. morango, é hoje que tem a lua de morango? Ai, não sei. É, a lua verdade. vermelha, é hoje, né? Você que tá em casa aí, tem a hora, pode procurar na internet aí que vai ter a lua de morango hoje, a lua vermelha, do Drácula. Mas é um tema que eu me interesso muito. Não sei dizer se existe ou não existe alienígenas, o fenômeno Ninguém nunca ufológico. fez um contato imediato. Infelizmente, não. Eu Não. daria todos os meus dentes da boca para ver um alienígena se existisse. Eu daria todos os meus dentes do pé. Que não quero. Não é. Mas eu gostaria muito que fosse verdade. Giovanni, com você. A minha já terminou aqui. Eu Ah, é? fiz a última aqui, minha. Então é a minha última aqui. Pamela, você que é atriz e incorpora o machismo patriarcal herdado das colônias europeias, já fez um teste de sofá? Não. Não tem? É mito? Imagina, Pra onde é? ganhar o papel principal? Imagina onde? Nunca! Não. É talento mesmo? Eu não sei. Bom, algumas pessoas dizem que existe isso, né? Mas você nunca viu no meio?
Não, até porque eu fiquei muito no teatro alternativo, né? Eu sempre tive em grupos de teatro amador. Marcela Barbosa, Marcela. Marcela, um abraço, uma querida. Trabalhei com ela, aquele truque Luciana. da caneta escondendo é maravilhoso. Eles são maravilhosos. E, não, eu sempre circulei no teatro alternativo, no teatro experimental, onde as pessoas são muito desconstruídas e onde esse tipo de coisa praticamente não acontece. Eu tive muita sorte de ter, desde criança, só me encontrado e participar Trabalhado com e atuado. pessoas ótimas. Que legal. E nunca fiz nenhum teste para participar de nada, a não ser de uns web Websérie. vídeos com o Wilton. Claro que não ia ter teste de sofá, eu e o Wilton, né? Mas eu não aceitaria teste de sofá, porque eu acho isso daí um desaforo. Parem de fazer isso com as garotas. Nós não somos objetos. Isso aí, a voz feminina presente no Papo Pop. Giovanni Encerrado, a participação, como diz o nosso amigo Madá, encerra por aqui a participação do Põe Companhia, encerrando esse quadro do fato ou fake. Fechamos a conta e passamos a régua, Giovanni? Opa, a gente já termina agora o fato ou fake e a gente passa para o nosso segundo quadro. Tem que é patrocinador? Eu Amo GPX. Tem. Eu Amo GPX, o nosso patrocinador é o Ney Sub-Zero. Nem Sub-Zero! Não tá aberto, mas o delivery tá milhão Tá por hora. tá funcionando no delivery. Liga lá, pede o seu lanche, o seu refrigerante, sua pizza. O que mais, Giovanni? Batata recheada, Nada. Eita, pastel. Enfim, o Ney é variedades É aí. Sub-Zero. Sub-Zero. É Sub-Zero. Muito bem, com o patrocínio de Ney Sub-Zero. Ah, tá aparecendo ali. Olha, velho. Aqui, Tá com delay. Tá ficando bom esse negócio aqui, hein? Parabéns, ô Denis, ó, beijo no seu coração, meu querido. Vamos lá. No quadro que nós vamos começar agora, é o quadro Eu Amo GPX. Você vai ter que contar para os nossos internautas, os nossos espectadores, 5 motivos que fazem você amar a nossa terrinha, amar a Gavião Peixoto. Vamos lá, Pamela. Eu vou começar citando um desenho que eu gosto muito, que é o Naruto. Naruto! O que Naruto tem a ver com o que eu vou dizer? Em vários episódios, enfim, a garotada sabe do que eu tô falando. O Naruto, ele ama a aldeia que ele vive, a comunidade que ele vive, que é a aldeia de Konoha. E ele sempre fala que ele ama Konoha, que Konoha é o lugar para onde ele sempre vai voltar. Então ele pode viajar o mundo salvando a humanidade e o planeta. Konoha sempre é o lugar onde ele vai voltar. E Gavião é minha Konoha, é o lugar para onde sempre eu vou voltar. Voltar no sentido de... Eu também vou me permite parafrasear também o Loyola, que eu gosto muito do Loyola, e o Loyola ele tem uma... Eu tava pensando, mas já tá aí. Ó, Pamela, antes de já sem cortar, nós combinamos alguma coisa com você, Pamela? Não, eu queria as perguntas antes, ninguém me enviou. Não é combinar, tanto é que nós chegamos em cima da hora, né? Deu uma atrasinha aí. E tá tudo aqui. E ela falou um negócio que eu já tava pensando em perguntar lá na frente. Mas vai dar certo. Vai. Depois falamos do Loyola. Vai. E o Loyola, ele dizia, ele sempre fala que ele é um araraquarense e então ele tem um mapa sentimental, que é Araraquara, São Paulo, Berlim. Que são as 3 cidades que ele gosta. E eu tenho essa sensação com Gavião e Araraquara. Gavião, Falta Berlim, falta Paris ali. Falta Berlim, falta. Não falta ainda, Não é. porque eu não sei o que é. Um dia então talvez tenha. Então é São Paulo. Talvez. Araraquara, Gavião. Gavião. Então, nós viramos município quando eu tinha 7 anos. 6 para 7 anos. Então, eu sinto uma conexão estranha entre Gavião e Araraquara, porque para mim são como quase a mesma coisa. Mas Gavião, eu amo Gavião. O primeiro motivo, eu não vou fugir do assunto, é porque aqui é onde estão os meus amigos, os meus pais, principalmente, o meu avô, que está enterrado aqui. Sempre é um lugar para o qual eu vou voltar, sempre eu vou vir, sempre é minha Konoha, Gavião.
Muito bem. Primeiro motivo dado e explicado. Segundo motivo, Pamela. Bom, eu gosto de Gavião porque, apesar de ter sido uma criança, uma adolescente dos anos 2000, numa cidade muito pequena, nós tínhamos, Sérgio, claro, por sua inteligência, a sua capacidade de sua. organizar as coisas, eu tive acesso a teatro, isso me emociona. Eu tive acesso a teatro, não me foi negada a oportunidade de participar do grupo com vocês, embora eu fosse criança, 12 anos, criança. Foi aqui que eu, enfim, me descobri enquanto artista, me descobri enquanto cientista social, porque eram nas nossas conversas também. Então, o segundo motivo é porque eu tive muitas oportunidades aqui no teatro, principalmente, e por conta disso, hoje eu posso andar o mundo e conversar sobre teatro com qualquer pessoa de qualquer nível de conhecimento artístico, porque aqui eu tive o chute que eu precisava. E aí, se você quiser ver um pouco mais do trabalho da Pamela no grupo Teatral Arte Vida, lá no Face tem o nosso Face lá. Você entra lá nos álbuns, você vai encontrar o Padeirinho, vai encontrar o Ligúrio, o inesquecível Ligúrio. É verdade. Saltitante Nossa. Ligúrio, né? Não, se eu fizesse o Ligúrio hoje, eu ia ser um arlequino demais, cara. Porque depois eu fui fazer um curso. Saudade, eu adoro. Muito bem, tem a Pamela lá nos nossos trabalhos com todo o seu talento. Terceiro motivo. Gavião é um lugar de gente muito legal. Assim, é impressionante. Você anda pela rua, todo mundo oi e grita. Ah, fulano! É uma cultura do te conheço e tudo bem. As pessoas... Proximidade. Isso aí, como é que tá sua mãe, não sei o que e tal, aquela coisa. Um grupo cultural muito familiar, né? Então, assim, eu sou apegada a essas coisas. As pessoas às vezes falam, morar em cidade pequena, todo mundo fala da sua vida e tal. Eu não ligo muito pra isso, sabe? Eu considero que Faz parte. a gente faz um fato fake depois, se alguém inventa uma coisa da gente. Mas eu gosto porque a galera aqui é muito legal. Vai lá, Giovanni, pra mim ela esclareceu 3. Agora mais 2 motivos pra você, Giovanni. Não, foram 4, não foi? Foi 3? 3 motivos. Eu não sei, volta aí pra... Foi tô- 3. Foi 3? Foi 3. Então vamos lá, Pamela. O quarto motivo por amar a nossa cidade. Eu gosto muito do clima. Clima bom. Clima, realmente. arborizado, a água nossa, Boa. a água. Dá pra fazer Guaraná. A água, o clima, a vegetação, o ar. Eu confesso que sinto que a cana mudou um pouco do ar que nós tínhamos na época da laranja. Mas isso é uma... Monocultura. Mas ainda assim é um lugar de clima muito agradável. Muito bem. Inclusive, se eu não me engano, a Embraer ela é escolhida, né, no município de Gavião por conta do clima, né? Por conta do O vento, céu né? quase sempre aberto, Isso. os ventos favoráveis à Se eu não aviação. me engano, é Gavião e São Carlos que tem os melhores climas do estado, né? Para esse tipo de atividade. E o último motivo por amar a terrinha? Eu acho que o último... Tem vários motivos do porquê eu gosto de Gavião, mas acho que tem muito a ver com memória afetiva. Eu saí de Gavião com 27 anos, embora toda a minha vida, parte da minha vida estudantil, o técnico ator, a faculdade, todas essas oportunidades além que eu tive foram em Araraquara. E eu sou muito grata a Araraquara por isso. Morada do Sol. Linda Araraquara, beijo pra todo mundo aí. Mas eu tenho a memória afetiva da minha vivência enquanto criança, adolescente. Eu saí de casa com 27 anos, então eu tenho O muita... dia que saí de casa. Ai, foi sabia duro. onde Ai, disse. foi duro. Ai, Vai com Deus. acho que eu não saí direito ainda. Mas eu tenho muitas memórias afetivas. Claro que numa vivência de 27 anos você tem também tristezas. Mas enfim, eu amo Gavião e as pessoas daqui, tudo aqui. Muito bom. Lembrando também que nós começamos o mês de junho, certo, Giovanni? Isso.
E no mês de junho, ao final do mês, nós sortearemos uma camiseta do Papo é Pop. Certo, Giovanni? Isso, a gente não fez a postagem ainda, mas fique ligado aí que logo a gente solta a postagem. E você, para participar, é só curtir a nossa página. Então você que está assistindo a nossa live agora e ainda não curtiu a nossa página, já curte para receber as nossas notificações. E quando chegar a camiseta, é só compartilhar e marcar 3 amigos. Muito bem, aí você pode ser o sorteado ao final do mês. Lembrando que mês de junho é mês festivo, mês dos Santos Juninos, das festas juninas. E aí o Papo Pop vai improvisar algumas coisas, Isso, implementar as nossas entrevistas, Giovanni. A gente vai já deixar aqui registrado, Sérgio, que a gente vai fazer a Semana Junina aí no Papo é Pop. E a gente tem 2 artistas aí que vai participar do nosso programa. Então a gente vai fazer uma adaptação do programa e será um programa musical. Uma vez que a gente legal. é sertanejo, então tem alguns... Junina, muito bom, mas não vamos contar tudo agora não, porque por enquanto a estrela do programa é a Pamela Pires. E nós vamos para o próximo quadro. Lembrando que tem pergunta, o Fala... Isso, fala internauta. Pessoal, já vai deixando a sua pergunta, que a nossa produção aqui tá até com o dedo coçando para começar a agendar a sua Pega a perguntinha. pergunta Cuidado aí, aí, papai, cuidado. que é cientista social, parceiro. Aqui tem café no bule, quer dizer... Na garrafa. perguntar. E o próximo quadro, Giovanni? qual Agora é? a gente passa para o nosso terceiro quadro, que é o quadro História do Fundo do Baú. História do fundo do baú. Temos patrocinador, Giovanni? Ainda a gente não tem patrocinador para História do Fundo do Baú, então você do outro lado da telinha aí, comerciante, que queira contribuir com o nosso programa, não é nada de exorbitante, a gente não cobra valores excessivos, é somente para a gente manter a manutenção aqui. E olha que eu Então- sou testemunha, toda semana o Giovanni tá caprichando, rapaz. Tem uma inovação aqui, viu? Então você pode divulgar a sua marca, associar a sua marca ao Papo é Pop, principalmente nesse momento de isolamento social, onde as pessoas estão mais presentes nas redes sociais, não é, Giovanni? Isso. E agora então, o quadro História do Fundo do Baú. História do Fundo do Baú. Nesse quadro, Pamela, você vai poder contar-nos uma história que mexe com você, que marcou você, que traz lembranças significativas, que, como você já disse, remexe, revira suas memórias afetivas, ou seja, aquela história que sempre vale a pena contar no momento que você está com os amigos, com os familiares, com as pessoas que você gosta, com pessoas que você conhece e que querem conhecer um pouco de você. Eu estou enrolando aqui para dar tempo de você ir pensando. Enquanto a Pamela vai pensando na história do fundo do baú, você vai, com certeza, pensar no patrocínio nesse quadro, que esse quadro está com o patrocinador no fundo do baú, não apareceu. Eu tenho que falar. Eu sou muito sensível, emotiva e chorona. Eu vou evitar histórias que me façam chorar. Muito bem, então você vai... Eu lembrei de uma coisa muito louca que aconteceu na escola. Medo. E Você tem a lembra ver do Peixoto? Foi, eu era aluna. Que medo. Tem a ver com teatro. Eu era professor, não? Era, mas acho que você não estava dando aula pra mim na Que época. bom, ufa. Porque essa história envolve... Pode falar o nome das pessoas? É engraçado, não Pode tem nada de falar, errado. não tem problema. Então, o Marcelo Gula sempre me chamava para montar teatro. Professor! Beijo, Marcelo, que saudade de você. E a gente tinha que fazer uma esquete sobre economizar água, algo assim. E foi muito engraçado, porque a gente foi fazer essa esquete lá na escola. E o Marcelo é demais, gente. Nossa, ele é Deixa eu muito só legal. te interromper, Pamela. Esquete, para você que está em casa e não é do teatro, o esquete é uma cena curta. Não é isso, Pamela? É um uma negócio cena ali rápido, curtinha. improvisado, uma ceninha. Sim. Foi muito engraçada essa história, porque o Marcelo não ia participar, mas o menino que ia ser o filho deu furo no dia. E a gente tinha ensaiado bastante, e eu sou muito sistemática e muito concentrada em cena. E na última hora, tudo começou a ficar muito engraçado antes da história acontecer.
Primeiro porque enfiaram a gente dentro do banheiro dos meninos de camarim, toda a galera. Muito bom. E banheiro de menino cheira mal. Ah, Já começou imagina. ali. De escola ainda? E ao contrário, assim, da maioria das pessoas que pode achar aquilo, não sei o quê, a gente ria muito da situação, era muito engraçado. E, enfim, e eu sempre fui muito concentrada e não rio em cena, mas aquele dia tava tão engraçado e o Marcelo virou pra mim e falou assim, ó, a hora que você for jogar o balde, na verdade, joga água de verdade, na molecadinha. E a gente ria, eu falei, gente, não vai sair isso hoje, eu tava com uma roupa da mãe dele. Ele trouxe uma roupa da mãe na época, eu pesava 50 quilos, ele trouxe uma roupa da mãe dele e tava tudo muito engraçado. E ele entrou, ele chegou, que um macacão, assim, parecia uma criança. E começou a entrar em cena, beleza, fim. A parte é que é a seguinte, tinha um professor, Wesley Sala. Wesley, um abraço, saudade de você. Combinou com o Marcelo uma intervenção na cena, um caco. E eu não sabia. Não sabia do caco. Eu sei que eu tava lá, eu era uma mãe nordestina, porque o nordestino pra gente sempre foi fácil aqui em Gavião. Sim. Aí, por conta do contato que a gente E a gente tem tem. dificuldade com o carioca. É coisa de... Até hoje. Viu, eu era uma mãe Mesmo. nordestina. E eu sei que eu tava falando uma cena lá com o Marcelo, e não sei o que, meu filho, e tal. De repente, o Wesley, esse professor, ele do nada, ele tava com um gorro na cabeça, assim, ele fez assim, tá muito engraçado, tá parecendo aquele cara do Chapolin, que fazia o bandido, como chamava, Júnior, o bandido, tava aqui, daquele jeito. E ele foi entrando assim em cena de um jeito muito engraçado e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu fui falando meu texto, olhei para ele simplesmente pegou o bolo da cena, o prato de bolo da cena e saiu assim, andando devagarosamente. E eu tentando não dar risada e o Marcelo me cutucava e falou assim, ô mãe, ele tá roubando, ô mãe, ele tá roubando. E eu não conseguia segurar a risada, eu comecei a passar mal. E eu queria fazer xixi. E tava segurando ali o xixi, a risada e o texto. Aí eu me virei e falei, fui e joguei água no rosto, porque tinha água na cena. Cara, foi muito engraçado. Toda vez que eu lembro daquilo eu rio muito, porque aquilo não tinha nada a ver com a cena. E ele saiu com o bolo, né? Ele foi. Saiu com o bolo, e aí que depois eu falei, mas que você tá... Eu fiquei pensando naquilo, porque eu fui muito... Eu fui cortada na minha cena, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu queria dar risada e não podia, porque estava muito engraçado. Depois que eu descobri, eu queria matar os dois. Que eles tinham combinado aquela intervenção, aquele caco. Eu sempre lembro disso. Depois teve outras Para o histórias. caco, um abraço para o caco sempre. Falar em na caco, Europa. o cachorro tá um caco com a Tá gente. um Ô, cachorro! Sariguinho, para de latir, por favor. Mas sempre a molecada na escola, deixa eu só completar uma coisa. Sempre nos teatros da escola que eu participava com a molecada, com a meninada ali, às vezes o Marcelo tava ou não, mas muitas vezes não, sempre tinha um infeliz que inventava uma coisa nada a ver. E eu ria, não aguentava. Sempre, tem várias Não histórias dava. de Raul, Alan Bruno, que um dia do nada jogaram uma bexiga no meio da cena, começaram a dançar lá, nada a ver, mas foi muito engraçado. Uma pessoa que eu gostaria de lembrar aqui, a Pamela, deve ter feito a Pamela rir muito em cena, é o Nardo. Ô Nardo, um abraço. Verdade, O o Nardo, pra mim, ele é o rei do caco, né? Caco. Sim. É porque, Giovanni, você não fez com o Daniel Costa, né, Daniel Costa? Nossa, é verdade. Você tá ouvindo a gente aí, Daniel Costa? Saudades, Daniel. Tá em São Paulo aí, né? O rei do caco é o Daniel Costa. Ô Daniel, a última live ficou uma pergunta sua pra trás, mas a gente pede desculpa, a gente não viu aqui. Agora E você manda uma pra Pamela. quando tiver na região, conversa com o Sérgio aí, com certeza será um dos nossos entrevistados aqui, né, Sérgio? Daniel Costa, nosso amigo Duarte Vida. Giovanni, satisfeito o fundo do baú? Satisfeito. Vamos passar agora pro quadro Estrelando. O quadro Estrelando já tá brilhando o patrocinador, não? Ainda não. Tá apagado? Tá apagado. Tá sem luz? Tá sim. A estrela tá apagada? Tá sim. Mas a estrela da Pamela vai brilhar. Porque no Estrelando, Pamela, nós selecionamos algumas figuras públicas, locais, regionais, internacionais, interestelares, interplanetárias. Sério? Sim. Ah, que legal. É um mar de possibilidades. E aí você vai dar 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas para aquela personalidade. Ou zero, né? Ou nenhuma estrela. Porque tem gente que chega e essa aí não dá nada. Zero. Ou você não dá nenhuma estrela. E aí você também pode se justificar
por que você dá 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5 estrelas? Preparada, Pamela? Vamos lá. Então vai, Giovanni, eu te dou a honra, Então Giovanni. vamos lá, nosso primeiro, ele, atual presidente dos Estados Unidos, Trump! Donald Trump, cientista social. O Trump, ele se elege numa onda onde você tem um extremismo neoliberal. Eu tenho um pouco de cuidado de falar alguns termos, embora eles sejam os corretos, mas as pessoas elas ainda não compreenderam o que significam esses termos, então eu vou tentar falar coisas similares. Mas o Trump ele vem aí numa toada onde o neoliberalismo extremado, da competição extremada, do desrespeito com o meio ambiente, o desrespeito contra os outros países, o outro, né? Porque eu acho que para ser nacionalista eu não preciso necessariamente excluir o outro, né? É ser um império em cima dos outros. E também eu vou, para justificar minha 0 estrela, eu vou... 0 estrela! Eu vou parafrasear um americano que eu sigo no YouTube, eu gosto muito dele, chama Tim, e é do canal Tim Explica. Ele estava comentando sobre a situação que aconteceu nos Estados Unidos, que está acontecendo nos Estados Unidos, e ele disse: meu país está se tornando um país de terceiro mundo, porque é um país onde as instituições de defesa não respeitam a lei, elas não promovem justiça, elas praticam injustiça. E ele começou a dizer, nós estamos tornando um país de terceiro mundo, né? Querendo dizer o quê? Que nossas leis não estão sendo respeitadas, nós estamos deixando de ser um Estado democrático. E, enfim, por essa série de fatores, por ele não ser um líder que une as pessoas, muito pelo contrário, toda vez que um grupo As extremista... manifestações que estão ocorrendo por lá, depois do caso do policial... Exatamente. Desde que o Trump entrou... em cena nos Estados Unidos, ele não tem sido um líder diplomático, que apazigua, que faz uma união nacional. Ele é xenófobo. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui não, porque ao menos isso a gente tem de lei. Mas nos Estados Unidos é possível ser racista, é possível ser inclusive nazista. Olha o absurdo. E o Trump não só não fala sobre esse tipo de pensamento, não fala contra, como ele apoia. Incentiva. Isso não é uma característica de um líder para mim. Então, ele deveria ser um líder, não é líder. Então, para mim, ele está ocupando uma cadeira onde ele não está cumprindo o papel dele principal nesse momento. 0 estrela, Trump tupetudo. 0. Sou eu agora, Giovanni? isso. Eu sou Mostra difícil pra ela, dar Giovanni? estrela, hein? Oh, claro. Devo Olha mostrar? só. Meu Deus. Bom, minha cara amiga Pamela, de longos Olha e bons só. anos em cima dos palcos e das cocheiras. É muito bom poder tocar em nomes tão importantes, personalidades tão fulgurantes para a história brasileira, mais especificamente sobre a educação brasileira. Hoje tem muita gente falando aí, Tá lendo a fogo no livro do Paulo Freire. Paulo Freire, Pamela. O Paulo Freire é um intelectual de primeiríssima grandeza. As pessoas têm feito inúmeras fake news sobre o que Paulo Freire quis dizer quando ele disse o que ele disse. E porque o Paulo Freire ele tinha um pensamento muito humanista, libertador, e ele tinha uma visão de educar. Ele criou o método que ele cria, né, para o EJA. Ele tinha essa intenção de vamos educar os mais pobres, como vamos fazer isso. Ele desenvolveu um método de alfabetização que nós não usamos, Sem dúvida. porque, enfim, o método do Paulo Freire teve um objetivo específico. Mas ele era um cara de esquerda, porque ele era alguém que pensava nos mais pobres, na liberdade Nos de mais pensamento, desassistidos. nos mais desassistidos, em como o Estado deveria promover políticas públicas de... Bem-estar social. Exatamente. E o Paulo Freire escreve coisas
maravilhosas sobre educação. Nós não usamos o método dele, mas nós nos apoiamos muito no que ele fala sobre uma educação libertadora, enfim, o papel do professor em sala de aula. Então eu vou dar 5 estrelas para o Paulo Freire. 5 estrelas, Paulo Freire. Eu sinto muito que as pessoas neguem o que Paulo Freire foi e todas essas fake news que falam do Paulo Freire. Eu sinto muito que as pessoas não conheçam ele, porque ele é incrível. Pamela, o problema é que assim, o cara fala mal, mas não leu nada do Paulo Freire, né? Exatamente. Como que eu vou falar mal se eu não li nada do cara? Muito bem, 5 estrelas, Paulo Freire, por mim estou satisfeito, Giovanni. Ele é uma entidade mundial, inclusive. Pois é. Não Respeitado no precisa mundo nem inteiro. muito longe, né? O Paulo Freire, ele é um dos autores mais usados, Mais citados, né? mais citados dentro da educação, não só no Brasil como no mundo. E a gente não precisa nem ir muito longe para compreender que no Brasil a gente não pratica nada freiriano, né? Exatamente. A gente vê que o método do Freire já é um método informal. E a gente não segue de maneira nenhuma o método informal de ensino, né? Então não tem nem como atribuir Não a tem como culpa da educação ao Paulo Ao Freire. Paulo Freire. Né? Isso aí é coisa de fake news. Então vamos lá. A minha próxima personalidade aqui é uma figura local. Figuras locais. Vamos lá, você aí do lado da telinha com certeza já viu essa pessoa consigo ver. É, a Pamela não tá vendo, deixa eu ver. A Pamela veio. Tá, e conhece, é o nosso ex-prefeito, né? Quem que é? Rony. Ah, o Rony. Ronivaldo Fratucci, Fratucci. Sampaio Fratucci. Sampaio Foi Fratucci. presidente da Câmara, foi vereador, foi prefeito. O Rony, quando eu tinha acabado de me formar no curso preparatório para atores, eu tinha um projeto em Pauliceia, já com a molecadinha lá do Sem Sala. Sala. A gente fazia várias apresentações, a comunidade sempre apoiou muito a gente. Eu acredito que tenha sido esse o motivo do convite, e também, claro, todo mundo me conhece, a vida inteira eu fui voluntária na cidade. E quando o Rony se tornou prefeito, ele me deu essa oportunidade e me convidando para trabalhar com teatro na prefeitura. Assim como você trabalhou em ocasiões de outros governos e teve acesso. Qual a maneira de continuar o Sim, acesso? sim, foi. E assim, o Rony é uma pessoa de coração que vocês não têm ideia, sabe? Ele é muito humano, é um cara humano mesmo. Eu adoro o Rony, adoro os filhos dele, sou amiga dos filhos dele. Roninho! Conselheiro Um abraço na saudade. A Gisela, assim, também é uma pessoa muito especial. O Vinícius, netinho dele, que foi meu aluno. É uma família que eu Vinícius, gosto tem que eu não vejo, muito. tá grande já, né? Lindo, nossa, tá enorme. Se eu ver, eu lindo. não conheço. Não, talvez não conheça. Esses dias eu tava no ponto para pegar o ônibus do assentamento, que eu dou aula lá, e ele passou de carro e me conheceu de longe. Olha só. Então, assim, a gente tem um vínculo aí familiar. Eu gosto muito do Rony, eu vou dar 5 estrelas para ele, porque para mim ele é uma pessoa muito legal. Assim, eu considero que ele tenha sido de fato um bom prefeito. Ele olhou para algumas áreas na cidade que contemplam a minha visão de desenvolvimento, de certa forma. Sei que 4 anos são muito pouco para você conseguir desenvolver um projeto. Na verdade, um mandato tem 8 anos. Em 4 anos, você tem ali um plebiscito para ver se continua ou não. E eu gosto muito do Rony, sim. E sou muito grata pela oportunidade, porque com 19 anos, conseguir trabalhar na minha área não era fácil, como não é até hoje. E eu considero que ele tenha enxergado algum potencial em mim e me senti muito valorizada por ter trabalhado nesses 4 anos. Ó, a Natália tá assistindo aqui e mandou um beijinho. Natália, tá vendo? Beijo pra você, pra todo mundo. Saudade da Ná. Vamos lá. Muitas histórias, Ná, muitas histórias legais. Está preparada para a próxima personalidade? Vamos lá, vocês viram que eu sou 880, né? Eu, 5 880 anos. não se pode, a gente vai fazer Ixi, Já. nossa. É comigo. Pamela, nós saímos de Gavião Peixoto e nós vamos para Brasília. Vamos pra Brasília. Um dia eu chego lá. Para Brasília! E lá em Brasília nós encontramos com uma figura. Uma figura. Eu vou deixar vocês definirem a figura, tá? Bolsonaro!
considero que o Bolsonaro, assim como o Trump, está deixando a desejar no seu papel de líder. Um líder, ele tem que acalmar as pessoas, ele tem que organizar as coisas e ele tem que conversar com todas as pessoas. E eu não estou dizendo que ele tem que fazer puxadinho de partido daqui e dali, mas tem que conversar com as pessoas. Eu sinto muito que, para defender o Bolsonaro, as pessoas às vezes ataquem a esquerda, como se toda a esquerda fosse PT, e como se toda a esquerda fosse petista, e como se a esquerda só defendesse pautas identitárias, que são importantes. E como se só existisse direita e esquerda, né? E como se só existisse direita e esquerda. Eu sinto muito pela direita, eu tenho muitos amigos de direita com os quais eu converso por horas sobre política, civilizadamente. Não considero que ele seja também de direita exatamente. Eu não colocaria ele dentro do escopo da direita, tampouco da esquerda, mas aí uma análise mais profunda que um dia a gente conversa. Eu sinto muito que as pessoas não entendam quando nós fazemos críticas ao Bolsonaro. Nada disso poderia estar acontecendo, nenhuma dessas crises precisava estar acontecendo, tudo isso poderia ter sido evitado. Uma crise sanitária, uma crise política, uma crise institucional. Se ele aceitasse ser um líder, apaziguar, acalmar as pessoas, enfim. Todo mundo tenta conversar com ele, mas ele também não quer conversar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sinto Quantas muito. estrelas, Pamela? Eu não dou nenhuma, sinto muito. 0 estrelas, 0. Sinto muito. Eu estava pensando que a Pamela ia pedir para mudar a regra do jogo. Então, -1, sei lá, -2, -3. vamos lá, Giovanni, agora é com você, Lombardi. Vamos lá, a gente saiu de Gavião, foi para Brasília E agora a gente vai para São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vamos lá. A personalidade é dele. O nosso Rapaz. atual governador, João Doriana. Olha, a mim ninguém engana. Cadê das figurinhas aqui pra você, hein? Tá, Cientista tô social vendo. sofre, hein? Tô vendo, sofremos. Ai, rapaz, vai. Olha, a mim ninguém engana e o Dória nunca me enganou. Não por ele ser de direita, mas por toda a defesa de um projeto de cada vez menos Estado, e aí eu não estou dizendo que eu sou a favor do Estado máximo ou absoluto, eu sou a favor do Estado necessário, e nós precisamos do Estado ainda em algumas políticas públicas. Essa pandemia deixou bem claro. Por exemplo, o que mais me irrita no Dória é que nesse momento de pandemia, ele teve ali no início, ele tomou as rédeas da situação, ele conseguiu resolver algumas coisas e ele capitalizou politicamente em cima disso. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. Por outro lado, ainda bem. Ele está sofrendo, como os outros governadores, muita pressão da federação, do Bolsonaro. Porque eles não conseguem conversar e lidar, porque o Brasil não tem liderança, não tem líder. E ele tenta se colocar como líder, mas a mim ninguém engana, eu sei o que ele pensa. Os professores sabem o que ele pensa. E eu não estou falando da pessoa do Dória. E tampouco falei da pessoa do Bolsonaro ou da pessoa do Trump. Eu falo sobre a capacidade que eles têm de ocupar os espaços onde eles estão. Os cargos importantes que eles ocupam. Exatamente. Um Então, na nação e outro no governo do Estado. o Dória defende esse projeto neoliberal de privatização de tudo, de extermínio de políticas públicas e tudo mais. E, infelizmente, ele está capitalizando por um lado aí na pandemia porque ele é alguém que está conseguindo ser líder. Mas isso, para mim, aí é uma estrela. Uma estrela para Jorge. João Dória. Jorge Dória é ator. João Dória, que eu lembrei que na lista lá do Bolsonaro saiu Jorge Dória. Eles foram xingar o João Dória que escreveu Jorge Dória. Muito bem. Quem agora? Sou eu ou é você, Giovanni? Foi eu que perguntei do Dória. Foi você que perguntou do Dória. Então agora eu vou perguntar uma mulher, né? A figura feminina. Nós saímos direto, eu não vou nem dar dica. Eu vou dar dica, eu sou bonzinho. Dei uma dica. Nós saímos direto de São Paulo e fomos para a Europa. E pegamos uma mulher, uma figura feminina, para que você, minha querida Pamela, minha querida atriz talentosíssima,
e também cientista social competitíssima, Angela Ah, mano. Merkel. Você quer introduzir a Angela Merkel para quem está em casa e tal? Angela Merkel é a primeira-ministra da Alemanha, né? Isso. A Alemanha vive num sistema parlamentarista. Muito bem. E ela tem sido uma grande estadista, ela, vamos dizer, ela tem participa, claro, do G7, dos grupos dos países mais desenvolvidos. Ela tem tomado medidas contra a pandemia muito eficientes na A Alemanha. sutileza feminina, não é? que Sensibilidade feminina. Na Nova Zelândia também, né? Você viu a presidente lá e tal. E eu gosto muito da Merkel. Ela não é exatamente... Ela não é uma política exatamente da mesma orientação ideológica que a minha. Mas eu reconheço nela uma líder mundial. Ela consegue conversar. Ela tem uma personalidade extremamente diplomática. E ela é firme quando precisa também. Não é à toa que a Alemanha... embora, né, vou dizer que ela não é da mesma orientação ideológica que a minha, mas ela pensa ela é de direita, mas ela pensa numa gestão Estado, indústria, empresa, direito, capital. Ela consegue fazer essa conciliação né? muito bem. Um casamento. Sim. E assim, para falar de mais ou menos estados, eu vou dar o exemplo da Alemanha. A Alemanha hoje é o país que tem a hora trabalhada mais cara do mundo, mais bem paga do mundo. E nem por isso eles ficaram pobres ou as empresas deixaram de investir na Alemanha ou o Estado alemão deixou de ganhar impostos por isso. E por vários motivos, a Angela Merkel, para mim, é 5 estrelas, porque... 5 estrelas para a Angela Merkel. Se pudesse, eu dava 10. Se tivesse aí 10, eu era 10. Merkel, vai lá, João. Vamos lá, então. Uma figura importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo, né? Na verdade, é uma pessoa que deixou de fazer parte do cenário, né? Polêmico. É ele. Quem? Tchan, 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 tchan. Tchorororo. Ex-ministro Uma Sérgio Moro. Moro. Não, eu ia falar um vulgo aí, mas não vou falar. Ah, cara, Vulgo Conge. o Conge. O Moro é igual Dória. A mim ninguém engana. E olha só, as andorinhas cantam aqui, cantam colar. O Moro, ele é um oportunista, ele é uma pessoa que tem tido uma atuação muito oportunista. Eu tenho várias críticas sobre ele fazer essas denúncias. Critico principalmente porque ele ficou todo esse tempo no governo e só agora ele arrumou um jeito lá de se livrar da culpa de ter participado daquilo. Pra mim ele é igual o Dória, é um oportunista, sabe? Pesou nada, que pesa a consciência. Não tem consciência esses caras. Não tenhamos ilusões. Mas assim, eu vou. Olha, tá nervoso aqui minha roupa. Eu vou pular fora aí desse navio porque vai afundar e eu não sei nadar. É mais ou menos assim. Mas não tem esperança quanto ele não, mas tá capitalizando em cima disso, viu? Sim. Infelizmente ele tá capitalizando politicamente em cima Dividiu o gado. Ainda bem que não tanto, né? Quantas estrelas? Vou dar 2. 2 Duas estrelas. porque não Para o conseguiu ainda Conge, ser tão ruim ainda. Sérgio Não Moro. teve espaço ainda para ser mais ruim. Saímos de Curitiba, Brasília, que agora ele voltou para Curitiba. Em Curitiba deve estar frio, né? Se essa live estiver chegando em Curitiba, meu amigo querido Heraldo, do teatro também, Companhia Ápice, grandes montagens por lá. Voltamos para o Rio Grande do Sul. E quando voltamos para o solo arenoso da pequena cidade, nós trazemos figuras importantes para a história do nosso município. Um jovem município, mas que já tem história. Boa parte da história, ou 4 anos dessa história, foi contado pelo Rony. 8 anos foram contados por Alexandre Marussi. Ex-prefeito Alexandre, no primeiro e no terceiro mandato. Ele só gosta do número ímpar, hein?
É, né? Deve ter uma coisa cabalística aí, né? Ah, o bigodão, Maruci. O Maruci é uma figura da nossa infância, né? Porque Gavião virou município, eu estudava com a filha dele, assim, sou da idade da Fábia. Fábia, desculpa. Então, tinha a fanfarra, aquele projeto da fanfarra. Do Fundo Social. Do Fundo Social, a dona Flávia estava sempre ali e muito simpatizante. O Alexandre estava sempre por ali, por perto. Fizemos uma viagem a Bertioga uma vez com o Fundo Social, o pessoal da fanfarra. E ele sempre foi uma pessoa muito interessada no que a gente estivesse fazendo. Então, por exemplo, passou de ano? E a escola? O que tem feito? Ele sempre foi assim, mesmo depois de prefeito. Eu não posso dizer muito da gestão dele, porque eu acho que na época que ele foi prefeito, eu não tinha parâmetro ainda Para poder analisar. para conseguir analisar. Então, eu considero que o primeiro mandato foi revolucionário, né? Não tinha nada, né? Não tinha uma caneta BIC aqui nessa... Sim. Não tinha prefeitura, não tinha nada. Bolsonaro também assina com o BIC. Vai. Segue o bonde. Enfim, então eu não posso dizer que o Alexandre foi bom ou mal. Eu sei que no terceiro mandato ele não continuou, né? Ele foi Aí no foi meio, quem entrou foi o Rony, isso. sim, mas não tem uma convivência também com ele, mas considero ele um cara legal. E esse legal, quantas estrelas? Eu vou dar 4 estrelas, porque ele não é exatamente uma pessoa da minha família, mas eu gosto dele, achei ele 4 legal. estrelas, Maruci. Mas a Merkel é da minha família, então, eu sei. Muito bem, 4 estrelas. Giovanni, é com você? A gente encerra então. Vai encerrar já? O meu terminou. Então toma isso pra você. Ah, beleza. Então deixa mais um aqui pra mim. Vamos lá então. Quem será? Vamos lá então. Gente boa. Barack Obama. Barack Hussein Obama. O Obama, ele foi um bom líder nos Estados Unidos. Ele conseguiu ali... Sorriso com gato, ó. Ele é bonito, ele. Mas eu vou dar 4 estrelas, porque é o seguinte. O Obama é o primeiro presidente negro num país extremamente racista. Gente, não é exagero, não. Os Estados Unidos, as pessoas... A gente viu lá no pescoço do negão lá, a gente viu. Entendeu? Aquilo é real. Você pode ser racista nos Estados Unidos, o governo não vai processar você por isso. Olha, absurdo. Ele poderia ter feito muito mais enquanto um liberal-democrata. As pessoas falam que o Obama é de esquerda, né? Nos Estados Unidos não existe esquerda. Democratas e liberais são de direita. O que eles mudam é nos costumes, porque lá os democratas e republicanos são todos neoliberais hoje. Mas lá não existe esquerda, sim, partidos de esquerda, mas não no poder. Com representatividade. Então, o Obama poderia, enquanto liberal, enquanto democrata, ter libertado muitos países do jugo americano. E a história de Guantánamo, fechou ou não fechou aquela bagaça lá? Porque ele ficou anos sendo cobrado por fechar a base de Guantánamo. Eu dou 4 estrelas porque ele não foi ruim, mas poderia ter feito mais. E ninguém com o poder que ele teve, ninguém vai ter no mundo mais poder do que ele já teve. Então ele deveria ter feito muito mais pela liberdade dos direitos civis e em relação ao resto do planeta principalmente. Ele podia ter sido menos imperialista. Ele não foi diferente de ninguém. 4 estrelas para Obama. 4 estrelas aí. 4 estrelas Tá para bom. Obama. Pegando o gancho do Obama, foi ele que disse sobre essa pessoa. Ele disse, is the man. Is the man. Você é o cara. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-sindicalista, presidente por 2 vezes, e recentemente aí saiu das garras do Moro. Vamos lá, Pamela. Quantas estrelas pro Lulinha? Hoje eu vou dar 3 estrelas pro Lula, só. 3 estrelas. Por quê? Porque o Lula, ele fez um primeiro mandato quase revolucionário. O que acontece é que, apesar de todas as coisas
positivas que o governo Lula trouxe para a classe trabalhadora, ele trouxe também coisas muito ruins. E nós estamos hoje vivenciando o Frutos dessas extremismo, coisas ruins. né, de opositores e que também está atingindo a gente. Toda a outra esquerda, todos os outros partidos de esquerda. Porque hoje você dizer que é de esquerda, as pessoas já te associam ao Lula, Ao PT. ao PT e as Petista, coisas que comendo muita aconteceram. guerra. Exatamente, eu sinto muito que seja assim. Mas Ficou um infelizmente. Fla-Flu, Sim. com o Corinthians perdeira. É, mais ou menos por aí. E querendo ou não, houveram problemas no governo Lula. Não menos e nem mais do que outros governos em proporção. Eu não acho que esse governo esteja havendo menos corrupção. Muito pelo contrário. O deputado Márcio Nakashima, que é do nosso partido PDT, ele tem fiscalizado vários problemas de superfaturamento Só para por aí. situar, que é o irmão da Mércia, Da Mércia Nakashima, Nakashima. assassinada pelo policial. Isso, e inclusive ele tem um trabalho em relação também à luta por direitos das mulheres e etc. E aí, então ele tem descoberto várias falcatruas de licitação na construção de hospitais, enfim. Então, não acho que seja mais ou menos. O problema é que o PT nunca quis dividir com outros partidos o poder. E fez de tudo para se manter no poder. Projeto de inclusive, poder. sempre teve um projeto de poder e não um projeto de país. E fez de tudo para se manter ali no poder, inclusive deixar que coisas ruins, essas coisas de corrupção, esses esquemas de corrupção acontecessem. Um outro motivo é que quando ele sai, ele não divide o projeto com ninguém. Ele coloca a Dilma, alguém que vai sofrer o que sofreu por inexperiência política, porque ali dentro do partido você não tem pessoas, o líder é ele e ele é o grande líder, então você não tem ascensão de outras pessoas ali dentro porque o sistema ali... Poder atrapalhar, né? Exatamente, então Incomodar. você não tinha um quadro ali para sair no lugar dele, qualquer um, o vulgo poste que chamam, qualquer um que ele colocasse, ele teria os votos dele. Eu acho isso muito ruim. Então, eu tenho certeza eu tenho clareza de que isso que nós estamos vivendo, esse extremismo, das pessoas acharem que nós que somos de esquerda somos maus, perversos e uma bandeira de piroca, essas mentiras todas aí, tem a ver com essa raiva, esse ódio que o PT e os seus desmandos criaram na sociedade. Então eu vou dizer também que a gente está vivendo uma situação extrema por culpa do PT. Talvez essa seja a culpa real que eles têm. Eu acho que ele tem culpa de tudo. Mas eu vou dar 3 estrelas pro Lula, só porque na metade ele foi bem, depois ele cagou. Lula lá! Leva 3 estrelas! Lula lá! Sorry, Lula. Leva 3. Giovanni, encerramos por aqui, meu querido? Encerramos o quadro Estrelando. E agora... o que tem depois, Giovanni? Agora a gente passa para um quadro que eu acho interessante, que é a participação dos nossos internautas, e nesse momento a gente tem 42 pessoas simultâneas, né, Olha! assistindo, 42K Valeu, galera. assistindo a nossa live. Então passamos agora para o quadro Fala Internauta. E você vai descascando as perguntas aí, você vai descascando o teclado, senta o dedo no teclado, faz a pergunta papã, que enquanto vão chegando as perguntas, vamos filtrando as perguntas, nós vamos fazer o 8 ou 80. Tem que ser 8 ou 80, não pode ter meio termo. Tá certo, Pamela? Eu falo A ou B, você escolhe o A ou B. E diz por que escolheu A ou diz por que escolheu B. Tudo bem? Tudo bem, olha. Então vamos lá, Pamela. Pamela, hot dog ou salada? Salada x-salada? Não, salada. Ah, hot dog, oxe. Porque Hot salada é como... Muito bem, Pamela. Olha o meu tamanho. Vamos lá, Pamela. Um livro de romance ou um livro de teatro? Um livro de teatro. Ai, que pergunta boa, né? Um livro de teatro. Um livro. Embora se eu ler um romance eu possa adaptá-lo para o teatro, mas não é o caso. É só uma pergunta. Loyola ou Zé Celso Martinez? Moleque, agora eu te peguei. Como
eu conheci o Loyola e ele é um tiozinho muito legal, muito gente boa, e eu já li tudo dele, tudo que ele escreveu, eu vou ficar com o Loyola, porque afinal eu não sou tão fã do Zé Celso, embora eu considere o Zé Celso incrível, mas eu prefiro o Loyola. Muito bem. Vamos lá agora eu quero ver, hein? Agora a pergunta, Patrícia. E você tá aí agora, eu quero ver. 8 ou 80? A pergunta que eu te faço é: Brecht ou Shakespeare? Brecht. Por que Brecht e não Shakespeare? Porque Shakespeare é dramático, mas Brecht é profundo. Profundo. Sabe, é a crítica da sociedade do século da guerra. Ele fala sobre a guerra, sobre as mazelas da guerra, é Brecht. Porque se você perguntasse Stanislavski ou Brecht, também eu ia falar Brecht. Porque o Brecht ele é dramático, profundo, melancólico. E eu acho que o Shakespeare escrevia as coisas tudo muito próximas. Ele tinha um sistema onde ele enquadrava. Foi revolucionário para a época dele, mas eu prefiro Brecht. Muito bem, Pamela. Suassuna ou Dias Gomes? Difícil agora, hein, Pamela? Mano do céu. Olha. 8 ou 80? Esse ano eu vou mandar um beijo pra minha coordenadora Regina. Regina, beijo pra você. Eu falei pra ela que esse ano eu tava muito Suassuna. E eu tava tendo umas ideias de montar uns negócios com a Ariana Suassuna, pegar uns negócios lá e jogar num sapateado e lá. E esse ano eu tô muito Suassuna e... vou de Suassuna, porque esse ano eu tô Suassuna. Ariano Suassuna. Muito bem, Pamela. O Júnior tá aqui que não vai deixar te mentir sozinho. Coca-Cola ou cerveja? Claro que é Coca-Cola. Coca-Cola? Eu bebo cerveja a cada 2 meses, 3, nem isso. Nossa, essa eu não esperava. É verdade. É? Eu não sou de beber, não. Quando eu era adolescente, até que eu bebia mais. Mas imagina, faz quanto tempo? Muito bem, Pamela, agora. Coca-Cola. Essas suas seguidoras vão querer saber. Você prefere cachos ou chapinha? Eu preferia ter a cabeça raspada. Mas eu vou dizer, eu gosto de cabelo cacheado, porque o cabelo cacheado, ele tá vivendo, é que nem uma árvore. Eu vou pra onde eu quiser. A chapinha tá morta? A chapinha, ela não tem personalidade própria. Ela só pode ir pra um lugar. Ela é induzida. Mas nada contra a chapinha e os cabelos de quem usa chapinha. Muito Mas eu, quando faço, só pra enrolar um bob e fazer um cacho de outro tamanho que não seja esse, pra mudar um pouco. Não fico bem de chapinha. Mas façam o que quiserem com seus cabelos e eu vou apoiar. Mas eu prefiro cacho. Muito bem. Agora a pergunta que eu te faço, cientista social. Marx ou Rousseau? Em qualquer Não adianta fungar. É 8 ou 80. O melhor quesito que você quiser analisar, porque a técnica aqui eu sei. Bom, Essa ela respirou, ela fungou. Essa aí cutucou. eu não sei se eu concordo com o Rousseau que os homens nascem naturalmente bons. Porque, veja, eu considero que os homens nascem maus que e os, se tornam que bons? os homens nascem neutros. Neutros. E que o que faz com que nós desenvolvemos caráter é a nossa experiência cultural. Independente de ser ao contrário daquilo que o nosso meio é, ou igual, de qualquer forma, o homem reage ao meio. Eu não sei se a gente nasce naturalmente bom ou naturalmente mal. Também não pode dizer que eu O concordo com homem Hobbes. tem 2 lobos. Sim. E sobrevive aquele que ele alimenta com maior frequência. Marx ou Rousseau? 8 Eu vou de Marx porque... Por quê? Porque eu sou da teoria crítica. Eu tô pensando nos caras que estão relendo Marx e repensando aquilo que Marx disse com a perspectiva do mundo globalizado. E eu vou de Marx porque Marx pensava em como resolver os problemas da sociedade a partir
os problemas que existem na sociedade complexa se dão por Exploração, conta da exploração homem. e da forma como a sociedade organiza o dinheiro. E aí ele vai, enfim, estou pensando no Marx economista e não no Marx filósofo. Acho que é por isso que eu estou escolhendo o Marx. Muito bem. Mas não sou marxista exatamente. Mas me satisfez valeu. sua resposta. Obrigado. Muito bem. A última, já tem pergunta, Giovanni? Tem, Então eu vou mandar a última pergunta agora aqui para você fazer uma análise diante desse momento que nós vivemos, onde as pessoas estão em busca de novos gurus, de novos líderes, de novas mentes orientativas e que tragam luz às trevas que nos circundam, infelizmente, nesses momentos. As redes sociais fizeram abrolhar a figura de dois importantes estudiosos atuais brasileiros, um historiador e um filósofo. E aí, Pamela, 880, Karnal ou Cortella? Cortella. Por que o gordo barbudinho? Porque o Cortella é um educador. Ele é um pedagogo, ele pensa a educação e ele é, assim, um filósofo da educação, posso chamar assim? Não sei, Graia. Ele foi secretário Pode. de Ele é um educação cara do município de São Paulo. ele tem uma visão da educação, ele é um guru da educação. E eu acho que o Karnal tem seu valor, mas hoje eu vou ficar com o Cortella, porque ele é muito carismático, gente. Eu gosto daquele perfil diplomático, quase um libriano, e ele é bonzinho, Eu não sei briga com você, os Paulo, outros. mas quando eu leio Cortella, eu leio as frases dele com a voz dele, com a dicção Sim, dele. né? Com- Parece que ele tava falando. Falando e tal, né? Eu leio daquele jeito. Muito bom, Pamela. Agora eu vou terminar, Pamela, efetivamente. Pode acrescentar uma pergunta agora? Pode, Pra gente claro. ver? Então, Pamela, 880, Cortella ou Clóvis? Aí eu ia falar isso. Agora apertou! Eu ia falar, mas se você coloca o Clóvis de Barros, não tem pra ninguém. Aquilo é um artista. Fantástico. Aquilo é um artista. Inclusive Olha, teve uma semana inteira agora Eu na fiz Casa o do curso! Saber. Eu fiz! Semana de Privilegiado, curso olha que com legal. Eu fiz! o Clóvis. Eu acho ele genial. O conhecimento filosófico dele é muito... É brilhante, né? A Ele forma... traz uma didática tão clara. A né? forma como ele pega algo extremamente Difícil. difícil e traz aí de maneira bem mais palatável para todo mundo é fantástico. É admirável pra gente que é professor, né? Então eu vou colocar a última agora pra gente pôr. Agora empolgou. O que que Você tirou da minha cabeça essa Vamos daí. lá agora eu quero ver. Então vai. Sidney Magal ou Olavo de Carvalho? O Olavo que se... O horário não deixa. né? Permite. Gente, eu adoro o Sidney Magal. Porque eu acho ele um grande artista. Ele dança. Ai, ele é incrível. Eu gosto também muito do Ney Mato Grosso. Claro que eu vou ficar com o Sidney Magal. Eu também, a intenção foi essa. O padre veio aqui semana passada, foi nem muito grosso o padre, não foi? Sim. Foi. Padre, ó, um abraço. Ele tá assistindo, o padre Daniel. Padre, um abraço. só benção, padre. O Sidney Magal tem muito mais a oferecer para a sociedade. Verdade do que o Olavo de Carvalho? Com certeza. O Olavo nem aqui mora, né? Muito bem. Giovanni, o Fala Internauta vai começar? Tem patrocínio? Não, ainda não. Mas o Fala Pô, Internauta gente, tá vem mudo. patrocinar aí o Fala programa, meu. internauta tá mudo. Tá mudo, rapaz. Ajuda aí o negócio que aqui, ó, tá sofisticado, não tá, Fernando? Ah, tá legal aqui, pô. Os moleque inteligente aqui, ó. Ele não tinha semana passada, Fernando. Estão investindo aqui, ó. Olha só. Os Pessoal, talentos da falando cidade. nisso, quem tiver afim de fazer uma live de qualidade, atenção aí às bandas gavionense, você que tem um grupinho e quer fazer uma live, você de igreja, contratem Ó, a aí. live do padre onde tava, ó. O Denis. Abençoado, hein? Top, hein? Parabéns. Parabéns. Fez a live do Mário, fez a live do Padre, e toda sexta-feira o Denis dá uma mão aqui pra gente. No Papa é pop. Papo é pop. Papa, Então, pop. um grande Isso é abraço. pop, né? O pop não poupa ninguém, Flamengo. Então vamos lá, vamos pro Ninguém. Fala Internauta que, ixi, a gente já estourou o tempo de longe aqui, viu, Porque Sérgio? a conversa tá boa, né? Sorry. Vamos lá. Vamos lá então, Pamela, primeiro, um abraço aqui, né? Lu Santos, Pamela querida, saudades. Abraço, Lu. Assistindo de Petrolina. Então, o Braia Henrique diz, faz uma pergunta bacana aqui. Quantas peças de teatro você já fez? Vixe. É corte de vida, se você errar na conta, eu cago você.
aparecer depois nos bastidores. Ô Sérgio, Olha lá. tudo quanto é coisa que tinha na escola de comemoração, inaugurava um sofá, chamava a gente. Como eu vou saber? Conta tudo aí, vai. Ah, não sei, umas 20. Não, só com Arte Vida? Ah, eu devo ter ido umas 30, entre esquetes e peças. Fiz muito isso. Coisa, né? Ah, mais de 30. É pouco ainda, viu? Você é jovem, né? Ah, mas... Ah, muita coisa. Mais pergunta aí, Giovanni? Eu não tô Muita achando coisa. aqui. Obrigado pela pergunta. Pera aí que a nossa produção avisou que tinha uma pergunta lá no começo. E eu já tô vendo aqui, vamos rodando, girando e rodando. Pessoal, se ficar alguma pergunta para trás, desculpa, é que a gente... Apareceu, eu fechei. Vai. Olha. Vai lá. Abaixa o som, Sérgio. Abaixei já. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazendo malabares aqui. Ô, Pamela, se brincadeira. quiser, fica à vontade, come um bolinho, toma um café. Então, Peterson Silva, tive a honra de estudar Peterson, com a Pamela. Beijo, saudade, cara. Parabéns pela participação no programa PAN. Uma pergunta aqui que a Pamela terá que nos responder. Matheus Santos, por que quer ser vereadora? Boa pergunta. Boa pergunta, moleque. Matheus. Ô, Matheus, abraço aí, saudade, parça. Domingo nós temos uma live, eu, o Matheus, e o da juventude do PDT, domingo. Não percam. Bom, a política é um interesse desde da minha infância, né? O Sérgio sabe disso. E desde que eu fui para Araraquara, e na verdade a maior parte das oportunidades que eu tive foram em Araraquara, porque lá eu estudei teatro, eu fiz faculdade, eu me concursei, eu sou professora, é uma cidade muito generosa. E a política é um anseio que eu tenho, porque eu me interesso muito por formas de organização social e formas de solução de problemas. Então, por exemplo, o que é ser vereador? É legislar. É acompanhar se as leis estão sendo cumpridas pelo executivo, criar leis na necessidade ali dos problemas que vão surgindo e propor formas de organização, porque um vereador pode propor para um prefeito uma forma de organização. Ou enfim. E é o papel também, né, do vereador. Sim. Então eu tenho muita vontade de ser vereadora, porque eu tenho muita vontade de legislar. Eu gostaria de colocar em prática algumas ideias que eu tenho sobre como ser vereadora, sobre como enfrentar isso, né? Como lidar com outros partidos, com enfim, outras formas de pensar. Eu considero que eu sou uma pessoa muito diplomática e muito conciliadora, então acho que eu me daria muito bem numa cadeira no Legislativo. E Araraquara é uma cidade maravilhosa, ali é onde eu trabalho, estão todas as minhas coisas lá. E eu vou ficar muito feliz se um dia eu tiver a oportunidade de ser vereadora e de legislar. Política é, para mim, uma coisa que sempre teve desde a minha infância, porque é com ela que eu acredito que as coisas podem melhorar e podem mudar. Obrigado pela pergunta, Matheus. Vamos lá, então. Daniel Costa. Daniel! Apareceu! Saudade, Daniel. Nos festivais de teatro, com tanto perrengue que passávamos, o que você mais lembra? Parabéns, amiga. Sucesso. Olha, eu lembro de muita coisa. Eu lembro que eu era a única criança e que eu era tratada como uma criança, que era muito bom. Mas as responsabilidades também eram de adultos, então tinha texto para decorar, tinha... Gente, eu acho que entrou um bicho na minha roupa. Deve ser bicho masculino. Aqui está! Desculpa aí, meu. Ai, caramba, só eu, né, pra lidar com a situação dessa forma, ninguém mais. Eu lembro de muita coisa, eu lembro do dia da apresentação, isso aqui um nervoso, nossa, querendo matar alguém. O Daniel só dava risada, o Daniel sempre tava de boa com tudo.
Eu tenho lembranças muito boas, cara, da época que a gente tava lá na coxinha esperando pra entrar, e mapa cultural, e cheiro de pancake, que é o melhor cheiro que tem, né? Então eu lembro muito, eu lembro disso quando eu era criança e todos vocês eram jovens e adultos e era muito bom estar com vocês. Aqui tem uma do Kleber Faiane. Kleber, um abraço. Ele está perguntando, Pamela, boa noite. Qual a sua análise sobre a atual administração em relação à cultura e o que poderia ser diferente? Olha, sobre a cultura, nós temos um governo onde pela primeira vez passou alguém com experiência real na área, que foi o Sérgio no primeiro mandato do Gustavo. E eu considero que as propostas do Serginho e as coisas que ele trouxe de inovação, novidade e tudo mais, permaneceram com a Fernanda. Mas nós tivemos uma situação que foi a reforma do espaço do saber. Sim. E isso, Fechou, né? enfim, precisamos resolver essa questão primeiro. Felizmente, Gavião tem um público de teatro bom, que eu espero que retorne. E vai retornar, porque é uma coisa, né, Sérgio? A gente fica um tempo sem fazer teatro, aí uma peça, duas, na terceira já está enchendo de novo. Né? O público de Gavião é maravilhoso. E a cena teatral de Gavião é maior do que nunca. A Pamela participou de muitos festivais com a gente, como jurada, né? Como jurada, e hoje você tem, sei lá, 3, 4 grupos, e às vezes num festival, se eu, o Júnior e a Laura quisermos participar, nós temos aí um grupo e participamos de outro grupo. Então, o teatro cresceu muito, né? A cena teatral cresceu muito. Eu não acho que teria espaço para outras manifestações culturais ainda, porque você precisa formar esse público. Sim. Mas eu vejo que nós tivemos esse problema do espaço e que realmente poderia ter se E aí, imaginado. finalizando a reforma, veio a pandemia. Aí não pode fazer mais nada, né? Exatamente. Eu acho que poderíamos ter pensado um outro lugar onde poderia acontecer, mas é uma cidade que também carece muito de espaço público, já no sentido físico. Cultural, né? E locais para se fazer isso. Eu também sinto falta da banda, cara. Uma coisa bacana que eu gostei bastante, né? Eu lembro que as primeiras semanas, né, de teatro na cidade eram com artistas de fora, né? Até porque a gente não tinha grupos, né, para formar. E depois, acho que do segundo, do terceiro ano de gestão. No terceiro ano No terceiro ano a gente já conseguiu fazer um mapa, na verdade, as amostras culturais, né, de teatro, com os grupos de Gavião e região. A gente recebia o grupo de Taquaritinga. Teve um ano que a gente teve até o pessoal da igreja que participou com o grupo do Teatro Gospel. Nos últimos anos, inclusive, a gente recebeu até o pessoal de Tatuí. Para quem não sabe, Tatuí é referência nacional, Conservatório, né? Dramático. Conservatório de Tatuí, eles vinham para cá para competir com a gente. E eu acho assim, e é uma coisa que eu e a Pamela já conversou, a comicidade dos meninos de Gavião Peixoto é algo muito bom, assim, é algo natural, né? Natural. É definitivamente uma cidade do teatro, e com isso eu digo por quê? Porque a banda, ela deixou de existir porque você teve um período onde ela não estava acontecendo, não estava tendo. Motivos, né, Eu acho que tem a ver com a demanda por participação. A demanda por participação no teatro é grande, mas por mais nós tentamos reativar a banda algumas vezes e nunca conseguimos. E até hoje só ficou a O molecada primeiro daquela mandato época. também, inclusive com o próprio Silvinho, o saudoso Silvinho, Sim, ainda também tentou, né? Tem uma pergunta tem ótima. uma ideia pra você depois desse negócio aqui. A molecada gosta mesmo de batuque, a molecada gosta de fanfarra. Essa pergunta, olha aqui. Padre Daniel, boa noite. Pamela, parabéns pela participação. Na história do pensamento, o homem já formulou e continua a formular muitas opiniões sobre si e até contraditórias. Muitas vezes se exalta até se construir norma absoluta, outras se aniquila até o desespero. Na sua opinião, é possível dar uma resposta concreta para a pergunta? Lá vem a pergunta. Quem sou eu? Como posso transformar a realidade e a sociedade?
É uma pergunta filosófica bastante profunda. Eu não sei se eu tenho arcabouço teórico filosófico o suficiente para responder essa pergunta de uma maneira técnica. Mas eu existo, e eu sei que eu existo, porque eu sou reconhecida pelo outro, enquanto indivíduo. Então, eu vivo numa sociedade onde eu sou reconhecida como humana e reconheço o outro como humano. A sociedade moderna, a sociedade, enfim, que a gente vive. Assim também como nas comunidades menores, estamos falando aí das tribais. Mas é impossível achar que nós somos exatamente aquilo que a gente quer ser, o que a gente pode ser. Porque a gente é produto do meio. Não existe outra forma de enxergar isso, sabe? Vocês lembram do caso das meninas lobo? Sim? O caso das meninas lobo é muito interessante, é triste, mas é interessante para a gente pensar o que é ser humano. As meninas foram abandonadas, ou enfim, na floresta, quando bebês, foram adotadas por lobo. Como se sabe disso? Porque um dia você chega na floresta, tem duas meninas lá, vivendo junto com os lobos, se comportando como lobo, grunhindo, uivando como lobo. Olha, se você põe um gato para viver com um lobo, o gato nunca vai uivar. Ele nunca vai latir. O lobo, o cachorro, cria com o gato, o cachorro nunca vai miar. O cachorro... o papagaio imita. Nunca vai rosnar. Mas o papagaio nunca vai ser outra coisa. O ser humano é o único animal que pode ser qualquer coisa que o meio produzir nele. O que são as meninas lobo? É o próprio Tarzan. Nunca conseguiram ser associadas, se socializar. Então eu não sei responder essa pergunta, ela é muito profunda. Não é que eu não sei responder, não sei, ela é profunda, mas sobre quem eu só sei quem eu sou porque o outro me reconhece. É por isso que é muito importante nós não classificarmos as pessoas com preconceito, com discriminação, com fascismo, porque o outro é humano, eu sou humana. Se eu trato o outro desumanamente, eu estou não sendo mais humano. Então é isso que eu tenho para falar. Qual que era a pergunta mesmo? Então, tem outra pergunta aqui, já desenvolveu. Ó, pergunta para ela, Sebastião Bento, grande artista, hein? Grande artista Nossa, da das cidade. luzes, né? Sebastião Bento. Gente Pergunta se ela passou muita raiva com o catequista do Crisma. Não, Tião, você é ótimo. Ele tem uma didática, né? Né? Muito bom. Não, na verdade, o menino que eu ia batizar, porque eu cresci na igreja, qualquer uma que eu quisesse ir, meus pais nunca me impuseram nada. Mas eu fui fazer crisma para poder batizar um menino, que era um aluno meu. Mas acabou que ia demorar um pouco e ele estava ansioso por ser batizado e outra pessoa batizou ele. E aí eu não continuei no crisma porque, na verdade, eu sou sincera, é triste dizer isso. Eu fui me crismar na intenção De fazer aquilo no batismo. de atender a solicitação de uma criança que era meu aluno, porque eu tenho muito amor, muita consideração, Gustavo, beijo, Gustavo, de onde você estiver. E aí acabou não rolando o batismo. Então me desculpe, eu sei que eu nem deveria dizer isso, né? Mas essa é a verdade, é por isso que eu não apareci mais na aula. Não, eu acho ele incrível. O Bastião é incrível. Não tive raiva dele, não. Então, perguntando aqui, você tem mais aí, Giovanni? Tem bastante aqui. Então, aqui eu só vou fazer a última e você vai daí, Giovanni. Beleza. Pan, como você perdeu o medo de ET? Quem pergunta isso? Virgínia. Ai, minha cunhada. Beijo, Vi, beijo, Magda. Eu sempre tive medo, né? O Júnior é testemunha. Só que a internet, ela produz coisas maravilhosas e coisas, enfim. E eu estava estudando ciências sociais e já estava estudando antropologia e pensando sociedades outras formas de vida. Fiquei imaginando como seria uma vida em outro planeta, como nós nos comportaríamos em sociedade. Todas aquelas coisas foram abrindo minha cabeça para a ideia de que é muito provável que não exista a ciência, né?
pensando cientificamente. E se existirem, porque vão me fazer mal, enfim. Então, eu sempre assistia coisas sobre alienígenas na presença do Júnior, que é o Cássio, o meu companheiro. Discovery Channel. Porque aí tudo bem, entendeu? Eu tava sozinha. E comecei a me forçar a não ter medo dessas coisas, porque o medo que eu tinha era assustador, era terrível, era uma coisa que eu não conseguia viver com aquilo. Eu não dormia às vezes à noite. É uma coisa de criança, um medo que eu agarrei esse medo de criança, como todas as pessoas têm medos estranhos. Eu tinha esse medo sim quando era criança, sofri muito, muito, muito. Meus pais sabem o quanto eu sofri com esse medo, acho que todo mundo tem medo de alguma coisa e o meu medo era esse. Mas aí quando eu fui para a faculdade, comecei a pensar cientificamente as coisas, comecei a analisar, e o Júnior sempre comigo, quando eu queria assistir algum documentário sobre o assunto, eu fui perdendo esse medo. E hoje, estranhamente, eu me interesso pelo assunto. Eu sou muito interessada nesse assunto. Então, foi por aí, foi por causa do seu irmão me ajudou muito. É porque ele veio de Marte, tá tudo certo. Então, eu também acho que... Vamos lá, Nádia Ferreira. Pamela, Nádia, beijo. como você ex-aluna. enxerga essa crise política que estamos enfrentando em nosso país? Nós estamos vivendo uma crise política que nada mais é do que uma crise de liderança. Porque nós temos um poder executivo que não consegue dialogar com Que não executa? não executa e não consegue dialogar com governadores, e governadores também que não ajudam muito, enfim. É uma crise de liderança, mas o mundo inteiro está passando por essa onda extremista, e me parece que logo passa. Mas definitivamente, a crise política que nós estamos vivendo é uma crise de liderança. Nós temos governantes que não conseguem conversar, que não conseguem entrar num acordo e organizar. Entendimento. Perdeu-se a competência política de organizar a sociedade, enfim. Tem se mostrado muito atuante politicamente em Araraquara. Você tem intenção de futuramente voltar para Gavião para participar politicamente aqui? E mais uma pergunta. Foi golpe? Quem faz a pergunta aí? José Roberto Borato, Ô, que Borato. já foi nosso entrevistado aqui. Abraço. Eu não me vejo atuando enquanto figura política em Gavião. Tanto que não saí candidata aqui, não penso, não cogitei isso, não cogitei sair candidata aqui. E nem no futuro. Não, mas quando o meu partido precisou que eu me lançasse pré-candidata, era uma vontade que eu já tinha. E claro, meu partido dizendo que não, tudo bem também, mas eu não me vejo como figura política aqui, porque é estranho, Sérgio. Eu me sinto que aqui as pessoas não me enxergam como agente político. Entendi. Eu não sei por quê, eu tenho essa impressão. Eu não sei se um dia eu venho legislar aqui, ou me proponho a legislar, ou me proponho a algum cargo do executivo. Sinceramente, eu não sei. Foi golpe? Nós tivemos um golpe, sim, porque remédio para governo ruim não é impeachment. Impeachment é remédio para governo bandido. E por mais que nós tivéssemos dúvidas quanto a Dilma até agora, nada se provou contra ela. E Tanto é que nem os direitos políticos dela, o Senado não tirou, foram né? cassados. Mas ela deu pedalada fiscal. Mano do céu, a gente tem um presidente que todos os dias quebra regras constitucionais. E Ele atropela a Constituição. Então, ninguém não se pode passar um pano ali para aquela pedalada. Não estou justificando, não é Sim, isso. sim. Mas é que o Temer assumiu hoje, amanhã ele dá pedalada. Alguma coisa aconteceu ali, entendeu? Então acho que foi golpe, sim, isso Giovana? daí, meu. Pra gente caminhar pra reta final. Tem uma pergunta do Vitor Estafussa Azulino. Ô, Vitão. Vitor, saudade, cara. E o Vitor pergunta então, Pamela, o que você queria ser quando criança? Eu tenho vergonha de dizer isso, porque acontece que agora eu sou adulta. Mas minha mãe sempre falou, né? Beijo, mãe. Minha mãe grava todas essas coisas na memória dela, né? Pra contar pra gente hoje aí. Mas eu era criança e eu falava que eu ia ser presidente da República. Porque eu achava, ali no alto dos meus 5 anos, que alguém tem que resolver.
E se ninguém resolve, quando eu crescer eu vou lá resolver. Então eu tinha essa ideia já muito criança, mas eu quis ser várias coisas assim. Enfim, atriz, mas tive o privilégio de ter DRT e ser atriz e tudo mais. Mas para você ver que a política é uma coisa que sempre andou comigo, né? Essa ideia de tentar falar assim, mas você nem resolve isso daí, deixa que eu vou lá um dia. Mas era isso. Tem mais, Giovanni? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos voltar para não ficar pergunta de ninguém. Então, enquanto ele percura as perguntas, nós vamos aqui então, lembrando que você pode compartilhar, o Giovanni vai fazer a postagem aí, você pode compartilhar, marcar, dar o seu curtir aí e concorrer a uma camiseta do Papo é Pop, que será sorteado ao final do mês, certo, Giovanni? Isso aí. E temos 3 quadros ainda, sem patrocinadores, e se você quiser associar a imagem da sua empresa ao Papo Pop, você acaba nos ajudando. Lembrando que a propaganda é a alma do negócio e Até a galinha faz propaganda. Quando ela põe o ovo, ela sai. Todo mundo acha o ninho. e aqui Piada ruim, Não é? eu quero, mas adorei. Eu quero fazer uma indicação também para você que é comerciante. Para quem não conhece o Marcelinho, filho do Marcelo, meu irmão, ele é design e trabalha com publicidade e propaganda. Inclusive, boa parte do que a gente faz de propaganda é Do feita design Marcelinho. pelas mãos do Marcelo. É um excelente profissional. Hoje atua com a Rádio Morada. Hoje ele é funcionário da rádio e cuida do digital. Então você aí do outro lado que precisa colocar uma propaganda no ar, só falar com o Marcelinho. Beijo, Marcelinho. Júnior. Foi meu aluno. O Daniel Costa falou que assim, ó. Eu já dei aula pra Pamela, mas de educação Verdade. física. Mas era muito legal. O Daniel, volta! Não sei quem é professor de educação física, mas ele era muito legal. Só para registrar aqui, a Pamela já respondeu, mas é uma pergunta do Lu Santos. Pamela, você tem vontade de participar da política, ser candidata? Ela já respondeu, mas ele oferece um beijo enorme e diz que está com muita saudade de você, Pamela, e parabeniza toda a equipe do Papo é Pop. Beijo, Lu. Ó, o padre já deu devolutivo aqui, hein? Esse padre mata cobra Aí e ele é, mata o pau, ele é rapaz. gente boa, né? Gente finíssima. Nossa, cara, adorei ele. Eu ia falar, é da corzinha, né, também. Ajuda, hein, padre? Ó, Pamela, parabéns, perfeita resposta. Acredito como você que o meio nos molda, como diz José Ortega y Gasset, diz que eu sou eu, mas as minhas circunstâncias, que é o que você disse. Belo exemplo das meninas Lobo. Precisamos de gente preparada na política. Passou no crivo do padre, hein? Ó, Já padre, abençoou o negócio, vou hein? voltar lá pro Cristo. Vai lá. Brincadeira. Aí, ó. Padre, beijo. Que bom que nós temos pessoas... Você assistia do padre semana passada, não? Lógico que assisti, achei ele Menino, super o padre é show, hein? carismático. Eu tô Ele pensando é até muito voltar pra legal. missa, viu, padre? Perdoar os Sim, pecados e ele, voltar. ele é muito Francisco. O Papa Francisco é ótimo também, né? Esse carisma, essa coisa legal de saber comunicar e você vê a humanidade só no jeito que o cara respira. Pamela, tudo que é bom Dura, pô. dura pouco. Que pena, ficaria aqui até amanhã falando sem Nós parar. nós também, porque assim, nós já estouramos todo o nosso tempo, né, Giovanni? Ai, desculpa, pessoal. Não, mas é porque tá agradável. Sabe aquela entrevista do Jô Soares, quando o Jô fazia? Ah, sei. Terminava, o povo fazia. É a mesma que coisa pena. aqui. Pamela, chegou ao final, pessoal. Tá A vendo? claque, tem uma claque aqui. Então, agradecendo também ao Brian, ao Denis, à Laurinha. Beijo pra todo mundo. Ao primeiro damo. Vai ser primeiro damo. Primeiro damo? Como que é? Quando é marido do vereador é o quê? Não faço ideia. Vamos pesquisar? Vamos. Vamos. Nossa, deve ser um nome bem estranho, porque ninguém Né? nem fala. Né? Deve ser É o feio. marido da vereadora. Ó. Então, Ah, não, mas quem sabe um dia, tomara. Pamela, para nós fazermos as nossas considerações finais, particularmente assim, eu fico envaidecido, eu fico muito um sentimento de gratidão mesmo, porque assim, embora eu tenha contribuído muito pouco, mas muitíssimo pouco para com a formação de vocês, no caso você e o Giovanni e outros exemplos que eu tenho, né? O Giovanni também fez teatro com a gente depois que você passou, e o Fabiano também passou junto com a gente. Sim. E Sim, essa verdade, nova safra saudade. veio, a Laurinha fez, o Giovanni fez, também deu aula na Conselheiro pro Giovanni. Enfim,
É aquela máxima que o professor, a profissão do professor, como ela é linda, porque assim, a gente luta diariamente para que o outro seja melhor do que a gente, vença mais do que a gente, alcance mais do que a gente, siga adiante bem mais do que a gente foi, né? E aí quando eu olho para você, é a personificação disso, né? A personificação feminina. Quando eu olho para o Giovanni, é a personificação masculina disso. E aí não tem salário que do Estado, que da nação, que pague um negócio desse. É verdade. Né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver a mulher que você se tornou, uma menina culta, inteligente, como sempre foi, e não poderia ser diferente. E aí você poder voltar aqui e poder partilhar um pouco dessa sua brilhante transformação e essa sua trajetória que ainda está se construindo, e que o público de Araraquara, nas próximas eleições, se tudo consolidar e tudo sair de certo com o partido e aquela coisa toda, você possa representar a mulher, os artistas araraquarense lá na Câmara Municipal. Muito obrigado por você estar aqui. Giovanni faz as suas considerações finais e depois você termina e deixa a sua mensagem. Giovanni? Vamos lá, é que eu tava Chegou mais prestando uma? atenção aqui. Ednan Afonso Ai, Pires. meu irmão! Vai lá. Meu irmão, É que olha aí. apareceu aí, responde aí, pô. Mas eu não encontrei a pergunta, Ednan. Aqui. Ah, ele fez uma pergunta aqui. Ele fez uma Achou? pergunta. Aqui em cima. Traduz aí já pra mim, Cadê? pelo amor de Tá. Deus. Não é cheio dessas coisas. Quis custodie ipsos custodes. Não Pelo tá isso amor aí, de meu Deus, Deus tem do que céu. Bom, enquanto responder o o Nan. Latim? Enquanto É. o Sérgio, ele vai Olha aqui, não. procurando. Ô, Nan, tem que ser o Nan. O Nan é assim, ele é com o meu irmão, é um gênio brilhante. Cadê? Aqui, ó. Bom, enquanto o Quis pessoal custodies. pesquisa ali, eu quero agradecer. Eu vou ter que ir pro Google Tradutor pra ver isso aqui, rapaz. Tomara que não seja zoeira, né? Não, ele fala, eu e o Nan, a gente tem um jeito de Ipsis conversar. literis tudo bem, mas agora com todos eu não sei. Ipsos. Não sei. Vai falando aí que eu vou pesquisar aqui. vai. Sua zoeira, eu vou te pegar na casa da mãe, você vai ver só. Se for sacanagem, nós pegamos 100 em 2, hein? Vai. Vamos lá, enquanto o Sérgio pesquisa lá, eu quero agradecer uma pessoa que é meu irmão, o Fabiano. Ele nos ajuda bastante. A gente tava com problema de internet, e ele subiu na casa, passou o fio, enfim, tá sempre dando uma força aqui pra gente. Então eu agradeço desde já o Fabiano, meu irmão. Também Que foi agradeço. Ai, Fabiano. príncipe lá na peça, esqueci o do nome. Amandrágora. Eu agradeço também a minha mãe. A Pamela tá vendo aqui, é que não tá no enquadramento, mas tem bolo, tem café, enfim, minha mãe que faz. Hoje ela não teve tempo de fazer, mas a gente comprou. Mas enfim, eu agradeço minha mãe, agradeço também meu irmão Marcelo e também agradeço, eu quero deixar registrado aqui, ao Denis, que toda sexta-feira aí dá uma mão gigantesca pra gente. Valeu, Denis, brigadão, cara. A gente tá junto. Vai agradecendo que eu tô Vamos pesquisando. agradecer aos nossos patrocinadores, a gente agradece imensamente o Márcio do Pastel, a gente agradece também ao Neizão, Ney Sub-Zero, sempre esteve com a gente aí. Ele tá fazendo direito, é? E Não? você Não, que não. está aí do outro lado Não é e que autodidata. tem o seu comércio É o e melhor de precisa de casa. uma ajuda publicitária, dá uma mão aqui pra gente e a gente dá uma mão pra você. Beleza? Não achou ainda, Sérgio? Tá chegando, tá na curva Tá da Pauliceia. Ixi, tá na curva da perto. Pauliceia. Quem guardará algum tamanho... Eita, vamos ver se vai dar. É Ipsos. Era mais fácil, não, é mais fácil você já mandar a resposta aí, né, Nan? Não, já Ele tá saindo aqui. adorando vendo a gente sofrer. Eu tenho Ele tá certeza amando. disso. Fala, esses caras sabem, quero ver se vai saber falar latim agora. Traduziu? Absolve Domini Animas. Omnium fidelium defunctorum. Vitória. Deixa eu ver que tem, parece que tem uma pergunta. Quem os guardam, Certo. guardam. Quem os guardam, guardam. Ah, é isso mesmo, Nan. Custódia. Eu concordo com você. Obrigado pela pergunta. Olha o guarda, guarda. Guarda, quem Você conhece, guarda? sabe? Não. Não? Não. O casal Conta, do acontece. namorado tava na praça. Aí naquela coisa o toda, padre. olha o guarda, guarda. O padre fez Olha o guarda. Guarda, é. Nossa, que piada. Horrível, né? Não, é porque eu tenho um delay, assim, Ah, pra é? essas piadas. Olha o guarda. Olha O padre fez a tradução aqui. Oh, obrigado, padre. Ah, é. Deus abençoe. padre. Salvou, Padre, salvou. obrigado. Quem assiste os observadores? Ah, ó. Ó, é ele mesmo, tá falando de si. Eu vou catar você, meu moleque. Não é cheio Meu disso. caminho, feliz. Eita. Pan, suas isso aí. considerações finais, querido.
sua mensagem, agora o espaço é seu, fala o que você quiser falar, palavrão, xinga. Ah, eu não falo Dá um palavrões beijo pra sogra, publicamente. pro gato, pro cachorro, sei lá. Ó, eu quero dizer que eu tô muito feliz mesmo de ter participado desse programa. Agora eu e o Giovanni, nós somos garoto de programa. Toda sexta-feira. Imagina um viagem. Toda sexta-feira. Olha a viagem. Papo É é pop. pop. Vato. Sérgio, eu sou muito grata. Você considera que seja pouca a contribuição que você teve na nossa vida, mas eu posso dizer que não. Eu me tornei uma criança diferente quando eu comecei a participar de teatro, porque eu sempre fui meio revoltada desde que nasci, sabe? Era uma criança triste e tal. E eu me reconheci ali fazendo teatro com vocês, e você sempre foi muito humano e muito generoso. Então a gente sempre esteve junto. A gente brigou também, é verdade. Isso é Depois que a gente Isso é cresce, bom. tem umas discussões. Mas isso não apaga o fato de que você, o Arte Vida, fazem parte da minha trajetória. E vocês fazem parte da nossa. Sim, e assim, é muito privilégio, nem sei se eu mereço, mas vocês fazem parte da minha história. O Giovanni é a terceira geração, se a gente puder falar assim, Sim. de artista, e é também um filósofo, e é um cara intelectual. Com você, sempre quis que nós fôssemos, porque o Serginho pegava no pé. Imagina, ele chegava da escola, ele chegava lá da escola falando, eu tô sabendo que você não fez as coisas na sala de aula e brigava comigo. Tá bom, mas o canudo que você sustenta é da onde hoje? Da Júlio Mesquita Filho, Marcelo. É Entendeu isso aí. como que é? Como faz diferença? Sim. Então eu sou muito grata. É muito orgulho, né? Nossa, É muito foi orgulho. duro. Você Ô, sabe canudo que você vai sofrido, fazer. rapaz. Tira uma tira de couro das costas da gente. Pois é. Mas é valioso. Eu quero muito agradecer todo mundo que tá aqui. Quero agradecer meu irmão pela pergunta cômica, mas é assim que ele é, e é por isso que ele é ótimo. Meus dois E nós irmãos... quebrando a cabeça pra saber que os observadores Sol, observam. né? E meu irmão Donizete também, que todo mundo conhece, ele também é maravilhoso. Quero mandar um beijo pra ele. Chico! Tio Chico! Abraço, Doni. Sim, para as minhas sobrinhas que são um pedaço de mim, as duas. Eu quero agradecer muito também a minha cunhada, a minha sogra, que estão assistindo. Agradecer ao Júnior. O Júnior sempre O tá primeiro comigo. damo tá aqui, O primeiro o primeiro damo. damo, é. Ele sempre está comigo em todos os lugares. Eu devo muito a ele, E tem na minha babado carreira. também, viu? Esse Sim, canquetinho aí esse tem é babado. brilhante. Ele abre a boca, velho. Brilhante, Vixe, Maria. brilhante, extraordinário. A cara dele de Einstein louco lá. Cientista Ei, maluco, meu né? Deus. Põe um jaleco branco nele pra você ver. Eu vou pôr ainda, vai ficar bom, vai contrastar com o cabelão. Eu quero agradecer muito aos meus amigos de Araraquara e de São Carlos, o Peterson também tá, ai, perdão, estava assistindo, todos os meus amigos, o Matheus, a galera do BDT que Zó deve da tá Iracema Nogueira, assistindo. você tá lá ainda não? O Iracema, nossa, tem gente pra todo lado. O Iracema, beijo pra Bebê, beijo pra Regina, que é minha coordenadora no Maria de Lourdes, lá no assentamento, que deve estar assistindo. A Alice, que foi minha coordenadora da Bebê, também deve estar assistindo. Beijo, nossa, muita gente que eu vou esquecer. Mas eu quero agradecer também muito meu pai e minha mãe, porque Chaveirão, meus hein? pais, sabe, nos deram uma educação libertadora, com liberdade de pensamento, de escolha, inclusive religiosa, se quiséssemos escolher a religião que quiséssemos, se quiséssemos ter. Eu sempre fui muito Ô, apoiada. padre, olha o rei desgarrado aí, padre. Não acontece. Vai botar comunismo, vai botar comunismo. Então, eu queria muito agradecer meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram, apesar das minhas escolhas parecerem, às vezes, excêntricas e fortes demais e grandes demais, mas sempre estiveram comigo. E eu sou muito grata a tudo, porque, enfim, obrigado, pessoal, para quem assistiu. Obrigado a todo mundo que fez pergunta e todo mundo que me assistiu, e curtam Papo Pop. Isso, Pan, você consegue terminar com algum trechinho de alguma peça que a gente fez? Algum textinho que, assim, que você gosta? Um só. João Grilo, o gato não descome dinheiro coisa nenhuma. Descome o que todo gato descome, mas você me paga. O Alto da Compadecida. Ai, deve ter aquecido a Por garganta. aqui nós terminamos com a Pamela Priscila Pires. Foi muito bom pra nós. Esperamos que tenha sido muito bom pra vocês. Certo, Giovanni? Certíssimo. Sexta-feira a gente volta com o papo. É pop. É pop! Tchau, galera! Valeu!